No gênero do terror, existem várias mídias que compõem ele, tipo jogos, filmes, imagens, vídeos, e uma das mídias que mais me agrada são os curtas de terror. E isso se dá porque na maioria deles é uma história compacta, bem fácil de ver. E alguns deles dá de 10 a 0 em vários filmes de 2 horas. Enfim, muito prazer, meu nome é Ramon, e seja muito bem-vindo aos curtas de terror. O primeiro curta que eu vou falar é esse aqui, chamado de Dr. Goofy, ou do português, Doutor Pateta, a história do homem que virou cachorro. Belo título. Enfim, esse curta ele foi postado em 12 de setembro de 2024 por esse canal chamado Disiak Company, e atualmente conta com surpreendentemente 1,5 milhão de views. O curta começa com um puta castelo enorme e no meio do nada. E detalhe, de madrugada, o que não ajuda nas coisas. Duas mulheres então aparecem e elas decidem que é uma boa ideia entrar numa casa bizarra de madrugada, completamente sozinhas e desarmadas. Elas se aproximam da casa e logo de cara, uma mão com uma luva aparece. E bizarramente aparece um focinho de cachorro ou alguma coisa assim. Elas entram na casa e vão avançando bem devagarzinho. Alguém passa correndo, mas elas não parecem perceber que tem alguém dentro da casa junto com elas. As mulheres entram em um quarto e lá elas encontram uns livros, uma vela e o mais importante, um jornal. Eu não consegui identificar tudo que tá escrito, mas no título e no subtítulo tá escrito isso: Onde está o Dr. Pateta? Cirurgião desaparece após a morte do cão. Logo depois delas lerem, corta pra um homem encarando a imagem de um cachorro. E nessa altura do campeonato já dá pra teorizar que esse cara é o Dr. Pateta e esse seria o cachorro que morreu. Enfim, esse cara parece ter um tipo de obsessão por furries, o que é extremamente bizarro. O hiperfoco dele chega a ser tão grande que ele quer se tornar um. Logo depois dessa cena bizarra, de novo alguém passa correndo pelo corredor. Mas dessa vez elas percebem que tem alguém na casa. Elas vão pro corredor, o que é uma ideia muito idiota. Afinal, acabou de passar um cara correndo nesse mesmo corredor. Enfim, bem devagar elas vão explorando o corredor e vendo uns quadros de cachorros, que a gente já sabe que é do Dr. Pateta. Elas chegam numa porta extremamente prejudicada e decidem abrir ela. E da escuridão surge o Dr. Pateta. Uma das mulheres se esconde atrás de umas madeiras, enquanto a outra fica encarando essa coisa. O Pateta pega a mulher assim, joga numa cadeira e começa a bater nela, ou sei lá o que ele tá fazendo. Só sei que a outra faz barulho e o Pateta descobre a localização dela. Nessa cena, o Dr. Pateta faz o mesmo som do Pateta original, o que deveria ser assustador, mas acabou ficando engraçado. O Dr. Pateta vai chegando perto dela, até que ele chega e a gente tem um close dele por inteiro, que é bizarro. Ele parte pra cima dela, eles começam a lutar, até que ela mete um chute no saco dele. Por causa disso, ela consegue fugir, mas a outra não teve a mesma sorte. Bem, esse curta é muito bom, mesmo que tenha umas conveniências absurdas, tipo elas entrarem sozinhas nessa casa bizarra. Mas agora olhando pro Dr. Pateta, o visual dele é muito bom e me lembrou muito o caso do Jonathan Galindo, que detalhe eu já falei aqui no canal. O próximo curta é esse aqui chamado de Antlers, que significa chifres ou alguma coisa assim. Ele foi postado em 19 de janeiro desse ano, feito por esse canal chamado de Southpaw, e conta com mais de 300 mil views. O curta começa com umas filmagens surpreendentemente bonitas de um matagal, até que do nada mostra uma planta ensanguentada, e embaixo dela uma foto rasgada de uma mulher. Logo em seguida, de novo uma filmagem do matagal, só que no meio dele tem uma criatura de manto vermelho e um crânio de viado, que pra mim parece muito o líder dos cultistas do Resident Evil 4. Enfim, a cena corta pra um cara que é claramente um caçador, afinal ele tem um puta rifle cabuloso. Ele começa a mirar e procurar alguma presa, mas não acha nada. Ele então volta a andar até que ele encontra um esqueleto de bode, que eu pelo menos acho que é de um bode. E nesse momento começa a tocar uma trilha de suspense.
Bem ao lado do esqueleto, ele encontra uma foto rasgada também de uma mulher. O caçador olha pro lado e enxerga outra caveira. E cara, já tá chato esse hiperfoco em crânio de bicho, mano. Enfim, o cara vê ao longe o mesmo cara de manto e caveira de viado. Só que na hora de atirar, ele brocha, o que faz o bicho ver ele. O cara puxa a mira de novo e adivinha, ele não tá mais lá. O caçador começa a correr como se fosse adiantar alguma coisa, até que de novo ele enxerga o bicho. Só que incrivelmente ele erra todos os tiros. E não dá outra. O bicho chega até ele e eu não preciso nem dizer o que acontece, né? Cara, na parte de terror, esse curta é muito ruim. Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, né? Só que por outro lado, a parte visual é muito boa. Todas as cenas são muito bonitas e bem gravadas, mas tirando isso, esse curta é bem fraco mesmo. O próximo curta é esse chamado de The Smiling Man, ou do português, O Homem Sorridente. Ele foi feito pela Altair, que é muito conhecida por fazer vários curtas muito bons, tipo esse do Homem da Caixa, que detalhe eu também já falei aqui no canal. Enfim, ele conta com mais de 20 milhões de views e foi lançado em 2 de agosto de 2018. A gravação começa com uma casa, até que repentinamente corta para um desenho da Minnie, daqueles bem antigão mesmo, que tá sendo assistido por essa menina aqui. Até aí, tudo normal, até que ela vê uma sombra, um vulto passando, e vai conferir o que tava acontecendo. Chegando nesse corredor, bem ao estilo It a Coisa, tem um balão vermelho parado ali, que tá sendo apoiado por uns braços de boneca e umas madeiras dentro de um saco. Na escada, de novo tem outro balão, dessa vez um azul, até que a porta do quarto dela começa a fechar. Muito provavelmente por causa do vento. Eu admito que eu tomei um puta susto quando eu vi isso pela primeira vez. Depois de tudo isso, ela continua seguindo os balões, até que ela chega na cozinha da casa. E lá, ela se depara com esse bicho branco bizarro, com textura de parede, sei lá. E o mais bizarro de tudo é que ela não se assusta. Ele então começa a fazer uma gracinha com a mão, até que do nada surge uma bola. A menina fica feliz e até dá um sorrisinho, o que é normal. Afinal, uma mágica ou uma brincadeira diverte as pessoas. Mas aí você vai ter que esquecer que é o próprio diabo que tá fazendo a mágica. Ele começa a agir como se fosse um animal fazendo uns movimentos estranhos, até que ele pega um bagulho vermelho e começa a fazer meio que uma maquiagem. E esse líquido vermelho que ele pega é obviamente sangue. Só que pior ainda, é sangue da mãe da menina. Incrível como é só agora que ela se assusta. E é assim que o curta acaba. E não diz o que aconteceu com a menina, mas provavelmente ela foi morta por esse cara. Esse curta é bem legalzinho, tem uns momentos que dá um susto de verdade, tipo aquele da escada, mas tirando isso, tem uma coisa que me irritou muito, que é a não reação da menina. Sem sacanagem, apareceu literalmente o diabo na cozinha dela e ela não demonstrou nada. Parece até que ela tem um instinto de sobrevivência de uma pilha do Sonic. Agora o último curta que eu vou falar aqui é esse chamado de Intrusos, postado por esse canal chamado de Screamfest em 18 de maio de 2017. Uma coisa que vocês devem saber é que esse curta ele é meio que dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro deles 5h45 da manhã. O curta começa com uma cozinha extremamente prejudicada, com um monte de comida mordida, tudo podre, até que a cena corta para um outro ângulo da mesma cozinha e continua um nojo. Um tempo depois, algum troll joga um ovo na janela, o que dá pra entender que quem mora nessa casa é odiado, ou pelo menos não é respeitado. Enfim, um carro passa e a luz vai iluminando o resto do cômodo, até que a luz ilumina esse garoto, que tá com uma olheira muito grande. Tem que dormir mais, mano, que isso. Logo depois, os mesmos desgraçados que jogaram ovo jogam umas pedras, umas madeiras e quebram uma janela. E ainda saem rindo, mano. A cena corta e mostra que o menino não tá sozinho na casa. Afinal, tem uma velha aqui que fica olhando pra cima pensando na vida. Toda essa cena tem um clima muito melancólico. Ela é muito pesada e eu não consigo nem explicar direito porquê, mano. Mas enfim, não dá nem tempo de processar esse sentimento, que já é cortado pros 2 putos que estão vandalizando a casa. Que são esses 2 moleques que começaram a apertar a campainha e depois chutaram o lixo. E assim, o capítulo acaba.
O segundo capítulo começa com umas filmagens bem cinematográficas de uns prédios, até que corta pra um cara que gosta de desenhar pessoas lutando, até que ele se cansa de desenhar e pega uma luneta. Esse safado então começa a espiar o quarto dos vizinhos, até que ele se depara com isso aqui. Eita, isso não pode no YouTube não, cara. Ah não, é só uma mulher matando a outra, então tá de boa. Enfim, a mulher que tá mais pra um bicho bizarro encara a alma dele e sai correndo. O cara então fica em choque, só que ele fica mais ainda quando ele vê a mesma mulher correndo em direção do prédio dele. Um tempo depois, a porta começa a bater. E a mulher entra na casa. E no fim aparece o garoto andando como se fosse um zumbi ou alguma coisa assim. E agora, o último capítulo começa com um careca entrando na mesma casa do primeiro capítulo. Ele então começa a tirar fotos da casa, como se fosse uma cena de crime ou alguma coisa assim. Ele então tira mais fotos, até que ele para nesse corredor com uma silhueta preta bem no cantinho ali. Ele então tira a foto. Tá bom. Na descrição do curta, tá escrito as inspirações pros capítulos, sendo o primeiro, 5h45 da manhã, inspirado em um quadrinho de um tal de Al Columbia. Eu dei uma pesquisada e eu só achei esses dois quadros, onde mostra a parte de dentro e a de fora de uma casa. E é só isso, nada de muito bizarro não. Mas agora partindo pro segundo capítulo, Jakov, ele é inspirado em também um quadrinho, só que dessa vez de um tal de Uno Morales. E analisando a HQ, é basicamente a mesma coisa do curta. Um moleque pega uma luneta, começa a espiar o prédio vizinho, até que ele enxerga uma criatura e ela vai correndo até ele. E no fim, termina do mesmo jeito, com o menino se transformando em um zumbi ou alguma coisa assim. E agora esse último capítulo aparentemente não foi inspirado em nada, ele é só uma continuação do primeiro mesmo. E bem, esses foram os curtas. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, considere deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. Além de hypar se você tiver no celular. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.